Bom, pessoal, tudo tranquilo? Bom, hoje eu vou estar mostrando para você, se você tiver um computador relativamente poderoso em casa, como é que vocês podem fazer para poder criar o chat GPT particular de vocês. Então, eu acho que muitos de vocês aí usam o Gemini, usam o chat GPT mesmo, usam outras IAs generativas aí, né? E qual que seria a vantagem de você estar utilizando, né, uma IA generativa, um LLM, somente seu? A vantagem é que você pode construir, né, os seus documentos com ele. Isso, de certa forma, vai garantir a sua privacidade nos dados que você está colocando. Então, não vai haver o risco, né, da empresa provedora daquele conteúdo ela utilizar os seus dados para poder fazer novos trades no chat. E, além de tudo, é uma brincadeira legal. Para mim, o principal motivo é isso mesmo, é que é uma brincadeira legal. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês como que a gente faz isso. Ok? Então, em primeiro lugar, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu resolvi utilizar essa abordagem aqui do Docker Compose, né? Então, para isso, vocês precisam ter o Docker instalado na máquina de vocês, né? E precisam, de certa forma, ter um pouquinho de poder na máquina. Se você tiver uma GPU da NVIDIA, é interessante, né? Porque ele tem uma configuração para a gente poder utilizar uma GPU da NVIDIA. Mas ainda assim, se você não tiver, dá para fazer algumas brincadeirinhas. Então, aqui, o modelo que eu optei por utilizar é o modelo Olhama, né, que é aquele modelo que, se eu não me engano, ele é fornecido ou pela Meta ou pela Amazon, algo assim. Então, aqui depois eu vou disponibilizar para vocês esse Dockerfile aqui, né, esse Docker Compose aqui, para vocês poderem criar esse modelo de vocês. Então, aqui deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês poderem observar, né, e eu explicar aqui também mais detalhadamente. Então aqui eu vou ter dois serviços. Eu vou ter o serviço do Olhama e aqui embaixo eu vou ter o serviço da Open Web UI. O que que é isso? O Olhama, ele é o LLM mesmo, né? Ele vai ser o modelo de IA que vai conversar com a sua com a- que vai conversar com você, né? E aqui embaixo o Web UI, ele vai ser a interface que vai fazer ali as perguntas, que vai conversar com o nosso Olhama, beleza? Então a ideia é essa aqui. Então a gente tem alguns mapeamentos de volumes aqui, né? TTY, que é importante ele verificar se está funcionando. Aqui é uma configuração específica para quem tem GPU da NVIDIA, e essa minha máquina que ela tem. Então eu habilitei essa configuração aqui para poder ter umas respostas um pouquinho mais rápidas. E aqui eu tenho o Web UI, né? Que ele vem aqui desse local aqui, né? Que a gente também mapeia os volumes. A gente abre a porta aqui, ele por padrão ele funciona na porta 8080 e a gente vai mapear ele aqui para a porta 3000. Aqui há algumas configurações de meio ambiente, tudo isso. Então aqui, com isso aqui criado, eu vou lançar o nosso comando aqui, docker compose -app -d. E aqui, na minha máquina, você que está rodando pela primeira vez, vai acontecer bem rápido, porque eu já fiz o download do Olhama e também do Open Web UI. Né? Agora, para você, vai demorar um pouquinho mais, porque são 3 GB, né, de download aí da imagem do Olhama. E do Web UI também é uma imagenzinha, acho que de uns 200, 300 MB por aí, né, mas ele vai funcionar. Tá bom? É só se aguardar. Eu vou dar um Docker Compose aqui. Então, ele está aqui, por incrível que pareça, parece que ele está fazendo o download de novo. Olha só que coisa, né? Ele, por alguma razão aqui, provavelmente, pode ser que tenham lançado uma versão nova, porque eu acho que eu não apaguei a imagem anterior do Docker. E é até bom que eu vou explicando para vocês aqui um pouquinho. Aqui ele tá, o Docker, para quem já conhece, ele está fazendo aqui o download dessa imagem, né, para poder executá-la. E aí, depois do download, ele vai criar, né, um container com base nessa imagem aqui que nós temos. E aí, pessoal, esse aqui é o estou fazendo para poder apresentar para vocês, mas eu já fiz algumas brincadeiras. O Olhama, ele vem em várias linguagens. E eu até quis saber o seguinte: será que eu consigo deixar o meu modelo mais rápido ou mais leve se eu arrancar fora dele algumas linguagens, né? As línguas, por exemplo, chinês, cantonês, indonésio, que eu não falo essas línguas? E a resposta é não. Tá bom? Então, assim, na verdade, a gente pega esse modelo da forma como ele está e a gente utiliza, porque a parte das linguagens é a parte a menor parte, inclusive, desse espaço todo que ele ocupa. A verdade, o que vai ocupar mais espaço
É o próprio treino, né, dessa nossa LLM. Então, vai ser as associações que ela vai fazer, os vetores que ela vai ligar de uma coisa a outra, né? E é bem interessante porque essa IA, né, esse LLM, ele já vem com alguns conhecimentos básicos. Então, se você perguntar, por exemplo, ali, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, né, ele vai falar para você, se você pedir informações a respeito de determinadas coisas, ele já vai responder aquilo ali para você de pronto, né? Assim, de pronto, vai levar alguns minutinhos, né, para ele poder fazer o processamento. A primeira resposta demora um pouquinho mais, mas ele já responde você, né? E aí, o que que você pode fazer? Você pode ir criando ah, com documentos, conteúdos, né, para você poder, para sua IA ela poder ir conhecendo você e conhecendo esses seus documentos, para ela poder responder também com base neles e de uma forma que agrade mais você, né? Então, de certa forma, à medida que você vai adicionando aí esses conteúdos ao Open Web UI, né, a IA ela vai aprendendo com esses conteúdos. Dentre eles pode ser PDF, arquivos textos, você fazer interações com o chat, como a gente faz normalmente com uma IA. Eu não cheguei nesse ponto, mas a gente pode chegar aí no futuro desse projeto aí, né, nos próximos vídeos que eu for fazer, a gente tentar fazer geração de imagens, tentar fazer algumas coisas mais avançadas, mas por enquanto é isso. Ele é um modelo que ele é mais simplesinho, então ele vai responder as suas perguntas, em qualquer idioma que você perguntar para ele, ele vai responder. Às vezes ele pode responder com precisão, às vezes ele pode responder de forma um pouquinho equivocada, mas é bem interessante para a gente começar. Para a gente não começar no topo, né? Então a gente faz alguns testes, brinca um pouquinho com ele, para poder ver as possibilidades, né? As possibilidades aí que essa tecnologia traz para a gente. Então, olha só, está terminando. Deixa eu fazer aqui o download da nossa imagem, que ele vai fazer o deploy dela então, para poder rodar ela por meio de um container. E aí vamos aguardar um pouquinho então para que isso aconteça. Mas assim, reforçando, é uma brincadeira, né? Obviamente a IA do Google, a IA da Meta, do próprio ah, essas IAs que estão disponíveis pela internet, né? Elas são muito mais poderosas do que essa, né? Não tem a menor dúvida disso. Mas assim, mas é uma brincadeira interessante, né? E a gente pode também ter uma IA para a gente poder guiar ela pelas coisas que a gente quer que ela faça, né? Então isso é bem interessante. Eu vou abrir aqui o navegador para poder acessar aqui a interface aqui do Open Web UI. Beleza, gente. Olha só, eu já estou aqui com ele logado na minha conta. Então, assim, o que que ele vai pedir para você fazer? Ele vai pedir para você criar um login, né, para você poder acessar então essa UI aqui. E aí você coloca o seu nome, seu e-mail, e aí ele vai fazer essa configuração aqui para você. Você vai ver essa telinha. Na sua primeira execução, você não vai conseguir acessar o modelo. Por quê? Porque você precisa fazer o download do modelo e fazer a integração dele com o Open Web UI. Isso se faz no momento em que você tiver com essa telinha, que você já tiver cadastrado, por meio dessas opções, dessa opção aqui. Então, olha só, você vai ter o seu perfil aqui, caso sou eu aqui que sou o Marcelo, eu vou aqui em configurações. Em configurações, vamos ver se eu me lembro aqui como é que a gente faz. Se eu não me engano, a gente vem aqui em, não, não é interface, configurações do admin, né? E aqui em configurações do admin, a gente vai vir aqui em modelos, né? E aí aqui, por exemplo, posso vir aqui em gerenciar, né? E aqui posso fazer um download de um modelo. Então, olha só, aqui a gente tem vários modelos aqui, né? A gente colocaria o nome dele aqui. Então, por exemplo, esse Mistral 7B aqui. Escrevi aqui, Mistral. Vamos ver, Mistral 2.7B. E aqui, se eu clicar aqui no obter modelo, ele vai começar a fazer o download então desse modelo. Estão vendo aqui que ele está baixando, mas eu não vou repetir essa ação, tá bom? Cancelei aqui. E aí é interessante você pegar o último modelo que foi treinado, né? Para você poder fazer uso dele. Então você veio aqui, baixou esse modelo, colocou um nome para ele, né? Então, por exemplo, aqui no meu eu coloquei o nome de Llama 3.2 Latest, né? Fiz isso aqui e a nossa IA vai estar pronta aqui para a gente poder fazer uso dela. Então, olha só, então vou colocar. Olá, tudo bem com você?
é que ele deve levar um tempinho ainda para responder, né? Porque ele precisa fazer uma inicialização, as configurações, né? Para poder mostrar aí o funcionamento da nossa IA, tá bom? Mas é só a gente aguardar um pouquinho aqui que ele vai mostrar a resposta logo logo. Pronto, olha só. Então a nossa LLM já está funcionando. Ele respondeu aqui, ó. Olá, estou funcionando bem, obrigado. É um prazer conversar com você. Como posso ajudar hoje? Tem alguma pergunta ou precisa de algo, ajuda com algo particular? E eu vou falar aqui, por exemplo, me conte um pouco sobre os eventos que ajudaram no fim da Segunda Guerra Mundial para a vitória dos aliados. Depois que ele responde a primeira vez, ele já fica mais rapidinho. Então, olha só. O fim da Segunda Guerra Mundial foi resultado de uma combinação de fatores, eventos que contribuíram para a vitória. Aí ele coloca aqui, ó, alguns fatores: invasão soviética à Europa Ocidental, Batalha do Atlântico, ataque de Pearl Harbor, então, né, Declaração de Jerusalém. Então aqui ele coloca várias coisas. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui que eu não tentei antes, mas vai que funcione, né? Você poderia colocar para mim esses eventos em formato de tabela? Claro. Então, olha só o que que ele faz aqui, ó. Ele está colocando para mim isso aqui em formato de tabela. Então, olha só que bacana. E aí, assim como essas outras IAs, né? Ele deixa registrado aqui, a gente pode renomear, baixar, né, fazer tudo que for possível aqui dentro dessa nossa IA, né? Então, pessoal, essa aqui é o que eu gostaria de demonstrar para vocês, né? O funcionamento. E mais para frente eu vou vir com outros vídeos aí para a gente poder brincar um pouquinho mais com essa nossa IA.